Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento buscaaqui.net, o seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura, buscaaqui.net. Olá, o Vim TV Notícias está começando e você confere os seguintes destaques. Vim TV faz entrevistas com candidatos a prefeito em Montes Claros. E veja também. Confira as ocorrências do fim de semana no norte de Minas. E Atlético e Cruzeiro empatam no fim de semana pelo Brasileirão das séries A e B. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora, na edição do Vim TV Notícias que está começando. Olá, a gente começa a edição de hoje trazendo as ocorrências do fim de semana com o repórter Giovanni Barbosa. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo 3 veículos na MG 638, em Uruana de Minas. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um carro seguia sentido Unaí quando perdeu o controle da direção em uma curva e atingiu a lateral de uma caminhonete e depois bateu de frente em outro automóvel. O condutor de 41 anos morreu no local do acidente e o passageiro de 21 anos ficou gravemente ferido e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiro para o hospital da cidade de Unaí. Ainda de acordo com a PM, o motorista da caminhonete sofreu apenas ferimentos leves, recebeu atendimento médico no local e foi liberado. Os ocupantes do terceiro veículo não se feriram. A rodovia ficou parcialmente interditada, cerca de 3 horas. Os bombeiros e a perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Unaí. Agora mudando de assunto, 3 pessoas foram detidas por tráfico de drogas em Curvelo, na região central do estado. Um jovem de 18 anos e um de 22 foram presos e uma adolescente de 16 anos apreendida. Segundo informações da Polícia Militar, durante a operação policial no bairro Ponte Nova, um dos autores, que são irmãos, foram vistos no portão de casa. Um deles, que já era conhecido pela PM, demonstrou nervosismo com a aproximação dos militares. Durante a abordagem, foram encontrados munições calibre 38 com um dos suspeitos. De acordo com a PM, a namorada do jovem de 22 anos que morava com ele viu os policiais e entrou correndo na residência, com autorização da mãe dos menores. Os militares fizeram busca na casa. Segundo a PM, um tablete de maconha foi encontrado na cintura da adolescente e em um outro imóvel que fica no mesmo lote. Também foi encontrado mochilas contendo 4 tabletes de maconha e uma barra da mesma droga, além de balanças e materiais para embalagens de entorpecente. Os 3 detidos foram encaminhados para a delegacia, juntamente com todo o material apreendido. Com imagens de Lucas Fonseca, Giovanni Barbosa para o Vim TV Notícias. E confira depois do intervalo, entrevistas com candidatos a prefeito em Montes Claros. O Vim TV Notícias volta já já. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta e agora você vai conferir o início das entrevistas com candidatos a prefeito em Montes Claros. As entrevistas foram feitas sem edições e sem cortes, e cada candidato teve o tempo de 10 minutos para falar sobre suas propostas. Nós vamos começar com a candidata Leninha do PT, e quem conduziu a entrevista foi o Gustavo Pego. Olá a todos que nos acompanham. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Vim TV a candidata a prefeita de Montes Claros, Leninha, do Partido dos Trabalhadores. Candidata, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Vamos conversar um pouco da sua visão e das suas propostas. Eu agradeço o convite e fico muito feliz de estar aqui para fazer esse diálogo sobre as nossas propostas para construir a cidade que nós queremos. Obrigada, Gustavo, obrigada à equipe do Canal 20 e vocês que nos acompanham também nesse debate tão importante para a nossa cidade.
Candidata, nós sabemos, né, que Montes Claros tem uma importância muito grande para o norte de Minas, mas eu gostaria de saber, na sua visão, qual que é essa importância para o norte mineiro e principalmente no cenário nacional. Essa é uma pergunta muito importante, porque aqui em Montes Claros a gente recebe não só a demanda da saúde, que é crescente, a demanda da educação, né? Aqui a gente possui várias universidades, Universidade Federal, Universidade Estadual, particulares e prestação de serviço. Mas Montes Claros deixou de liderar há muitos anos esse debate do desenvolvimento regional. E faltou liderança de fato para, junto com os outros municípios vizinhos, terem, né, essa ideia e projetos para uma grande região, para uma macro-região muito importante para Minas Gerais. Então, eu creio que quando fala que Montes Claros é a cidade polo do norte de Minas, ela tem que capitanear e articular todas as políticas públicas para que não só Montes Claros cresça, mas que a gente possa também dar o apoio para os municípios vizinhos, para que eles possam se fortalecer. Se a gente tem uma região forte, é quando Montes Claros está nesse cenário, no contexto de articulação política, mas traz consigo também os municípios vizinhos, né? E a gente pode falar disso melhor quando a gente for discutir a saúde, por exemplo. Por que Montes Claros recebe tanta demanda da saúde regional? Sim, já era um ponto importante, né, que eu gostaria de perguntar à senhora, a questão da saúde. A cidade de Montes Claros acaba atendendo, né, grande parte das cidades vizinhas aqui mesmo do norte e também do sul da Bahia, né? Como que você vê essa questão de atendimento e quais os investimentos necessários para a saúde para poder termos um bom atendimento para essas cidades e também continuar um bom atendimento para Montes Claros? Então, essa é uma preocupação de muitos montesclarenses, porque eles veem muitas ambulâncias, né, daqui da região, do sul da Bahia, né, Gustavo, como você mesmo falou. Mas por isso que a gente está dizendo que liderar regionalmente um debate sobre desenvolvimento, passando pela saúde, significa que o prefeito, a prefeita de Montes Claros, deve liderar um movimento com outros prefeitos, por exemplo, para fortalecer outras unidades de saúde da região. Olha, fortalecer o Hospital de Pirapora, o de Itaiobeiras, o de Brasília de Minas, o de Januária, Janaúba, enfim. Se você tem uma boa estrutura de atendimento nessas cidades, automaticamente o fluxo de transporte de pacientes dessas cidades para Montes Claros vai diminuir consideravelmente. Então, eu penso que uma das lideranças regionais que a gente deve atuar nos consórcios, né, da saúde, é pensarmos em como a gente desafoga Montes Claros, mas estrutura essas cidades para que os casos da média complexidade, principalmente, sejam atendidos lá. Eu penso que, para mim, a saúde não é doença, que é um equívoco da política pública. A gente trata a saúde sempre com remédio, com ambulância, com mais médicos. Isso é importante, fundamental, mas a gente precisa cuidar da atenção primária, é prevenir as pessoas para viverem melhor e mais, com saúde lá onde a vida acontece. Por isso, a estratégia de saúde da família ela é fundamental, com cobertura 100%, mas acima de tudo com uma boa equipe. Uma equipe que tem, inclusive, psicólogo, assistente social, pessoas, né, nutricionistas. Imagina eu orientar alguém para que ele possa controlar a pressão alta, o diabetes, com uma boa orientação alimentar, estimulando, inclusive, hortas em casa, né, para a pessoa melhorar a alimentação. A gente precisa fazer uma conexão desse debate da saúde com o esporte, com o lazer, com a educação para a segurança alimentar, que é fundamental para que as pessoas tenham uma boa saúde. Então, no nosso caso em Montes Claros, é uma atenção muito forte na saúde primária, lá onde a vida acontece, a média complexidade é alta, a gente tentar fazer esse diálogo com os prestadores de saúde, né, do serviço de saúde na cidade, mas regionalmente é importante que a gente lidere um processo de estruturação e reestruturação dos equipamentos, outros equipamentos de saúde em outras cidades. Eu sei que a gente tem Brasília de Minas já tem, né, UTI, acho que essa questão da Covid também melhorou um pouco, os hospitais onde tinha UTI, os leitos foram ampliados, Brasília de Minas, Januária, Pirapora, Itaiobeiras, que atende aquela região do Alto Rio Pardo. Então, é pensar Montes Claros, mas pensar também esses núcleos, esses polos, onde a gente possa resolver ali também, dando uma melhor estrutura para a questão da saúde. Sim. Candidata, outra questão muito importante, né, é a questão da educação. A gente sabe que o país tem enfrentado, né, uma dificuldade em questão da educação, principalmente nesse ano devido à pandemia, né? Eu gostaria que a senhora analisasse como tem sido regido a questão da educação no município e quais que são as suas propostas para essa área.
Então, nós estamos falando que a gente quer uma cidade educadora, Gustavo, e demais que nos acompanham. Uma cidade educadora é aquela, primeiro, passa pela valorização dos profissionais da educação. A gente precisa discutir seriamente um plano de carreira que tenha progressão, que tenha valorização, discutir com a categoria. Então, quando nós estamos falando que a nossa gestão é da empatia, é da humanização, é da escuta, escutar os profissionais da educação, porque eles é que estão no chão da escola, eles é que fazem a educação ser boa, ser média ou ser ruim. E para ter uma educação, nada melhor do que você ter um aliado, que é o professor, a professora, né, o pedagogo, as pessoas que fazem a escola acontecer. Eu digo que educação não é só prédio. O prédio é importante, mas mais do que o prédio, são as pessoas que no dia a dia conseguem estar com as crianças, os jovens. E aí, além dessa valorização dos profissionais da educação, a gente quer também uma maior interação entre escola e comunidade. Quando a gente fala escola em tempo integral, é quando a escola se abre para a comunidade com os problemas que elas trazem. E aí a gente está falando abrir a escola, para além do ensino-aprendizado, abrir a escola para as práticas culturais. Há muitas crianças com muitas habilidades. Abrir a escola para a prática esportiva. Há muitas crianças que podem, né, nesse período de formação também, se tornar grandes atletas. Abrir a escola para as questões culturais do bairro, de onde ele está inserido. Abrir a escola para discutir com a comunidade os problemas de segurança, de violência. Enfim, que a escola fosse o lugar parceiro da comunidade e que ali pudesse, de fato, pivotear várias ações para o bem da comunidade. Então, nós estamos falando de uma outra educação, diferente do que a gente vê, que para além do ensino-aprendizado, é fundamental que a gente discute os problemas também da própria comunidade. Sim. Outro quesito que nós gostaríamos de tratar, né, aqui na nossa entrevista é também a questão da assistência social, né? A gente sabe que Montes Claros, por ser uma cidade com o porte que nós temos, né, nós enfrentamos diversos desafios, como a questão dos moradores de rua, a população, né, que vive em estado de vulnerabilidade, e a gente gostaria de saber quais que são as propostas, né, e qual a sua visão em relação a esse quesito assistência social. Eu digo que a pessoa em situação de rua é aquela que incomoda todo mundo. Incomoda não pela presença da pessoa em situação de rua, mas da nossa incapacidade de resolver um problema que aparentemente é fácil de resolver. Quando a gente pensa em um abrigo, a gente não quer só discutir o abrigo, a gente quer chamar a população de rua para fazer essa discussão. Porque, olha, se eu crio um abrigo e as pessoas não participam da construção dessa política, elas não sentem que elas são também donas daquele espaço. Então, discutir um abrigo com os moradores é discutir a localização do abrigo, é discutir regras de convivência, né? Pessoa em situação de rua, às vezes tem um cachorro, não pode levar ou pode ou não para o abrigo. Como é que é a regra de que hora que tem que chegar, que hora que tem que se levantar, as regras de uma casa, né? Então, nós estamos chamando várias pessoas, inclusive pessoas em situação de rua com problemas mentais, com problemas de alcoolismo, de droga. Então, não basta só criar um abrigo, é toda uma rede de profissionais para ajudar aquelas pessoas a saírem dessa situação. Grande parte delas já tiveram casa, grande parte delas tem família, então não basta só cuidar para tirar da situação da rua, mas tem que tirar da situação de rua, tem que fazer um trabalho de acompanhamento, de cuidados. Em Montes Claros, por exemplo, já morreram 2 pessoas em situação de rua. Essa última mulher que morreu, inclusive o corpo foi deixado próximo onde eu resido, ela foi assassinada, e as pessoas da cidade é que estão fazendo vaquinha, por exemplo, o velório. Então, você não tem um serviço de assistência social que cuide das pessoas quando morrem ou quando estão doentes. Então, é preciso essa equipe multidisciplinar que a gente está falando, é isso. Ter médico que cuide também das pessoas, né, que estão doentes nas ruas. Candidato, nosso tempo está encerrando agora, né? Foram 10 minutos de entrevista. Eu agradeço muito a presença da senhora aqui nos nossos estúdios. Desejo boa sorte e muito obrigado. Eu agradeço, queria aqui deixar um abraço afetuoso para todos vocês. Nos acompanhem, avaliem a possibilidade de fazer um voto diferente nessas eleições. Leninha 13 para prefeita de Montes Claros. E amanhã você confere a entrevista do candidato Marcelo Valmor pelo PTC. Confira depois do intervalo, Atlético e Cruzeiro empatam no fim de semana pelo Brasileirão das séries A e B. O Vim TV Notícias volta daqui a pouco.
Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta e agora você confere como fica o tempo em Montes Claros e no norte de Minas. Segundo o Instituto Clima Tempo, a previsão é de chuva durante todo o dia em toda a região norte mineira. A temperatura deve oscilar entre 28 e 17 graus. A umidade relativa do ar deve passar dos 86%. Confira as temperaturas de algumas cidades do norte de Minas. Em Rubelita, máxima de 26 graus. Em Guaraciama, máxima de 27. Em Espinosa, máxima de 29 graus. Em Pedras de Maria da Cruz, máxima de 28 graus. E em Varzelândia, máxima de 26 graus. O Atlético não saiu do empate contra o Sport no sábado no Mineirão. Com o resultado, o Galo permanece na terceira colocação no Brasileirão, mas com um jogo a menos. E o Cruzeiro foi até os aflitos enfrentar o Náutico e arrancou um empate. Confira os gols. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Vinícius bateu um chute rasteiro no canto e Fábio aceitou, fazendo o Náutico 1-0. No finalzinho, depois do cruzamento de Patrick Bray, Ayrton escorou de cabeça, empatando a partida. Final, Náutico 1, Cruzeiro também 1. O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Paraná. O Vim TV Notícias está chegando ao fim. Você já sabe que para rever essa edição ou dar sugestões para a nossa produção, é só acessar as nossas redes sociais. Eu fico por aqui e a gente se encontra amanhã e uma ótima semana. Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento buscaaqui.net, o seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura, buscaaqui.net.